Olha aqui o sonho, ó. Sonhei que eu ia visitar meu pai, certo? E ele tinha uma bodega, certo? A bodega está ligada à vida financeira, né? Bodega, comércio, feira, a vida financeira. E ele tinha uma bodega. E tinha muitos clientes. O estabelecimento dele tinha muito cliente, mas tinha muitas baratas. Ainda tem mais, né? Cadê o mais? Tem mais? Bem, baratas está ligado a traumas. O seu pai representa a família, ou você. O seu pai é você ou a família. Então, você vê aí quais são os traumas que você tem e vencê-los. Tem mais? O sonho continua? Escreva aí, por favor. Tá? Então, baratas na mesa. Aí, traumas na vida financeira ou comunhão, depende de quem está na mesa. Baratas na cama, trauma na vida amorosa. Baratas no banheiro, traumas na vida pessoal. Baratas na sala, traumas sociais. Sempre está ligado a trauma. E eu perguntava para ele o que eu poderia montar para trabalhar. Sim, e aí? Seu pai é vivo, né? Baratas atacando são traumas que atacam. Não deixa a pessoa viver, não. A formiga já é devorador. A do formiga pode ser infecção, macumba, feitiço. Baratas é ligado a traumas. Aí você perguntava o que você deveria fazer, né? O seu pai é vivo ou é morto? Ele é falecido, né? Pronto, ele foi visitar você. Eu não digo a você que na quaresma os defuntos visitam a pessoa? Eu estou dizendo para você. Isso está escrito no livro de Mateus. Foi na quaresma. Então, mas isso pode ser em qualquer parte do ano. Então, assim, você deve visitar seu pai. Você vai lá no cemitério, faça uma visita, leve água de casa. Compre lá não, leve de casa. E leve alguma coisa que ele goste. Por exemplo, chama-se, né? Aí você vai lá, né? Você pode pedir perdão pelo seu pai, por algum erro, alguma coisa. Você pode pedir perdão a ele, tá entendendo? No local tem uma pessoa que não conversa com ela. Baratas na roupa, aí tem que saber que tipo de roupa. Barata nos vestidos, está ligado na vida, vestido. Aí tem o vestido de casa, vestido do trabalho. Vestido, tá entendendo? De noiva é perigoso, vestido de noiva. Barata no vestido de noiva é perigoso. Então, porque soma. Vai somando. Barata mais treco-treco, né? Então, como fazer as pazes com o pai que já morreu, ou pedir perdão por ele e para ele? Eu digo isso de todo o meu coração, tá? Isso aconteceu comigo. Quando minha mãe morreu, eu chorava muito. E quase toda semana eu ia lá no cemitério chorar e conversar com ela, a dona Marinete, né? Logo no começo eu ia 2 vezes por semana, né? E aí eu ia chorar lá, porque é muito triste a gente perder a mãe, né? É a coisa mais triste do mundo, né? A gente fica se sentindo, sei lá, abandonado, né? O cara perdeu a mãe, perde uma referência danada, né? Embora que eu sou minha mãe e eu sou meu pai. E aí, eu fui lá no cemitério, né? Quando eu entrei no cemitério, tinha uma cova que eu achava que meu pai foi enterrado numa cova, mas eu acho que o coveiro mafiou. Ele enterrou meu pai noutra cova. Questão familiar, porque o coveiro estava com a mãe na cova que meu pai estava. Mas isso era só uma desconfiança, não quer dizer que seja verdade, não. Então, quando eu entrei no cemitério para chorar a morte da minha mãe, meu pai morreu há 20 anos atrás, eu nunca sonhei com meu pai. Nunca. Né? Mas com minha mãe eu sonhava constantemente. Aí quando eu entrei no cemitério, uma voz falou: você não só tem mãe não, viu? Meu pai todinho, velho. Meu Deus do céu. Eu olhei, porque é o seguinte, eu sempre ia na hora do almoço, porque o coveiro vai almoçar e deixa o cemitério aberto com um ferrolhinho. Aí eu paro o carro, abro o ferrolhinho, entro para dentro do cemitério, vou chorar, vou orar, né? É um momento íntimo, né? E aí
Quando eu fui entrando, aí uma voz falou: você não só tem mãe não, viu? Olha, a voz de seu Joel, meu pai, morreu há mais de 20 anos. Morreu em 2000, foi. Tem 24 anos, né? Então aí eu disse: eita. Aí eu cheguei na cova, os dois estão lá na cova, né? Aí seu Joel, me perdoa aí, seu Joel. Aí 2 galos brigando, tal. Aí comecei a conversar com ele, né? Pedindo perdão. Realmente eu estava só ligado na minha mãe, né? E veio essa voz, eu não esperava essa voz. E a voz disse: você não só tem mãe não. Olha, não é no futuro, você não só teve, não. Você só tem mãe não, tá? Minha mãe está viva e meu pai está vivo, porque Deus não é Deus de mortos. Eles estão apenas em outra dimensão. E aí, olha, e logo aí eu pedi perdão, conversei, bati um papo com meu pai, dei benção. Benção minha mãe, benção seu Joel, benção dona Marinete, e vim para casa. Uns 2 ou 3 dias depois, né? 3 horas da manhã, eu me acordei conversando com meu pai. Aquela nuvem dentro de casa, aquela fumaça dentro de casa. E aí, era fumaça tão grande que a gente não viu o chão da casa. Eu sentado na cadeira, conversando com meu pai e Alcione também lá. A Mitida estava lá, conversando também. Eu disse: ó, pai, ó, a minha esposa, porque ele não conhecia a Alcione. Minha mãe gostou muito dela. E ele tal, e conversando, tal. Aí eu digo: venha ver seus netos. Aí eu fui no quarto, aí estava Petros, estava Giovana e Aiel dormindo. Olha isso aqui, ó. Isso aqui é Petros, Petrão, ó, o trangolão, ó, parece com o seu nariz. Isso aqui é Giovana, parece com Dona Marinete. E aqui é Aiel, Samuel. Aí ele: olha, lindos, né? Ele começou a conversar comigo. Aí quando deu 3 e um pouquinho, 3h40, e a gente batendo papo, gente. Eu não sei se eu estava acordado, se eu estava dormindo. Olha. Aí ele disse: eu tenho que ir. Aí eu disse: eu vou levar para o senhor, vou levar o senhor. Aí ele disse: não, precisa não, eu vou embora. Você foi benção, pai, mas eu vou levar o senhor. Aí abri a porta da garagem, tirei a caminhonete. Aí Alcione sentou do lado do motorista e ele sentou atrás. Aí fomos em direção ao cemitério, um lugar chamado Genipapo, um cemitério de Genipapo. E de um lado é a igreja, do outro lado é o cemitério. Quando a gente chegou na rua do cemitério, aí ele disse: tá bom aqui, pode parar. Aí eu parei a caminhonete, Alcione dando tchau para ele. Aí ele costumava dar tchau assim, tchau. Ele dava tchau muito parecido com o tchau da minha mãe. Eu disse: tchau, pai, benção, pai, Deus te abençoe, meu filho. Tchau, Alcione, tchau. Olha, aí eu voltei. Quando eu me acordei, eu estava sentado na cama, ainda estava aquela nevezinha, uma névoa. Mas a lua tá linda, viu? A lua tá linda. Aí, benção, lua. Olha, eu nunca tinha sonhado com meu pai, desde que meu pai morreu. Nunca. Olha. Então, assim, para ver essa questão de traumas, né? Você pode fazer as pazes com o passado, com seu pai. Você pode pedir perdão pelos seus pais, pedir perdão a eles e por eles. Os essênios faziam isso, chamado batismo pelos mortos. A igreja não gosta disso e os judeus tradicionais não gostam. Mas quem fazia era eles mesmos faziam. Depois eu posso falar mais sobre o batismo com o morto. Mas a visita do antepassado, ela tem que ter no mínimo água. Mas se não tiver nada, no mínimo uma conversa boa, um Pai Nosso, tá? Então, assim, você pode visitar a sua mãe, o seu pai e fazer as pazes com ele. Mas as baratas é trauma. E esses traumas é na sua vida. O comércio do seu pai é a sua vida financeira. Porque ele está morto. Ele está em outra dimensão. Então, se você for visitar seu pai, veja aí a oração de Jabez,
E na oração de Jabez nós pedimos perdão pelos pais, pelos avós. Entendeu? Porque a própria Bíblia diz que Deus visita a maldade dos pais nos filhos. Então, existe uma ligação. A pessoa depois que morre não deixa de ser pai, não. Né? Então, assim, se você for visitar seu pai ou alguém que já morreu, você tem que levar alguma coisa. Eu sei que se não tiver nada na mão, senhor, se não tiver nada na mão, se não tiver nada na mão, aí você compra água. Água é o melhor que tem. Você pode derramar na cabeça e nos pés, tá? Ou deixar lá, ela vai encher de bolha. Toda a água deixada no cemitério enche de bolha. Ela fica cheia de bolhinha. Deixe e passa uma hora lá para você ver, ela enche de bolha. Nunca percebeu isso não? Pois perceba. E aí, se você tiver de levar alguma comida, leve a comida que ela gosta, né? Leve comida que gosta. Aí você deixa lá, tá? Então, obrigado, meu amor. Mas isso está na Bíblia, pastor? Bem, com mortos não, mas com anjos sim. Que delícia! Caldinho de feijão. Olha que maravilha! Que delícia! Então essa água é uma homenagem, tá? Quando é dia de finados, que é dia 2 de novembro, geralmente a gente compra água. Mas todo cemitério dá água, porque aquela galerinha ali quer ganhar um dinheirinho, mas a gente não quer nada de graça, né? Não custa nada dar R$5 por uma lata d'água e molhar a cova, né? Se a cova for de tijolo, molhe mesmo assim, tá? Então, isso é um tipo de contato, né? Aí você pode pedir perdão a ele ou pedir perdão por ele. Depois podemos falar mais sobre esses sonhos com os antepassados. No nosso canal tem vários, né? Sonhar com parentes que já morreram. Joilson de Assis tem mais de 10 vídeos. Tem um vídeo que é mais de 1 hora eu explicando porque aparece, quando aparece, está na Bíblia. Está na Bíblia que os mortos se levantaram do túmulo e foram visitar os parentes. A igreja cortou isso, a igreja evangélica. Até porque os noruegueses e Países Baixos, eles têm muito medo dessas coisas. Mas a igreja católica não. A igreja católica, ela sabe disso. Agora tem outra parte também, né? É um mistério misterado. Eu acredito muito nisso, tá? Às vezes a pessoa não admite, um pastor não admite, por causa da doutrina da igreja. Como aqui é Joilson de Assis conversando, então eu posso falar em nome do teólogo Joilson de Assis. Se aqui fosse igreja da Baixa da Égua de Cima, eu tenho que falar o que a igreja permitia. Tá entendendo? Mas como é Joilson de Assis, então a gente pode conversar sobre tudo. Eu acredito nessa interação. Eu fiquei muito grato ao meu pai e eu tinha uns problemas para resolver com ele mesmo. E eu vou dizer para você, deu um alívio tão grande. O perdão pelos mortos eram feitos pelos essênios. Quem era essênio? João Batista. Quem era essênio? Jesus. Quem era essênio? Isaías. Quem era essênio? Ezequiel. Quem era essênio? Mas os judeus não gostam de essênio. Por isso que matavam os essênios. Cristo era essênio. José, os essênios nasceram em José. Você coloca assim, a origem dos essênios, Joilson de Assis. Os essênios nasceram com José e a mulher dele, a Zanete. E os essênios se batizavam pelos mortos e pediam perdão pelos seus pais para se livrar de maldições, de pragas, ou de retaliações espirituais. Você está me entendendo? Então tinha essa comunicação, não era adoração. Adorar a Deus, os essênios sabem disso. Mas é uma questão de alma, porque você é seu pai. E nós encontramos na Bíblia aquele rei que mostrou seus tesouros quando tomou uma cachaça. E o profeta falou que o rei vinha, iria matar o rei e tomar seus filhos e seus tesouros. Mas o rei não veio. Quem veio foi o filho do rei. Então o profeta mentiu? Não, o filho do rei é o rei. É a mesma carne. A casa de Coré, a casa de fulana. Então você é a casa do seu pai. Vamos dizer que seu pai seja Toinho, é a casa de Toinho. Vamos dizer que seu pai seja João, é a casa de João.
Você é da casa de Jó, então tem alguma coisa aí para se resolver em termos de trauma. Então você vai lá, visita ele, pede perdão a ele, leva a água é universal. E leva a comida que ele gosta. Qual é a comida que ele gosta? Deixa lá de ladinho, tá? A questão do acender velas é bíblico, né? Acender velas é bíblico. O candelabro é velas. Mas eu não aconselho ninguém a acender vela para mortos não, tá? Aí tem que ter um estudo nosso aí falando sobre isso. Ok? A Cabala quase toda vem de José. José deu origem a Cabalá. José era místico, filha de místico, casada com místico. E a mulher de José, a Zanete, era a maior sacerdotisa do Egito na época. Ela sabia de tudo. Então a questão tem algumas coisas para se resolver, muita barata. E como tem uma bodega, então na área financeira. A bodega está na área financeira. Então deve ter traumas financeiros, né? Você tem que resolver alguns problemas com o passado. O passado seu e do seu pai. O passado do seu pai também é seu. O passado não passa, o passado se interioriza. Então você coloca sonhar com parentes que já morreram, batismo pelos mortos, Jó dia 6, né? Porque eles se batizavam pelos mortos, porque os essênios faziam isso, né? Eles trabalhavam muito em cima de batismo, que é o chamado banho, né? Banhos, que no Egito tinha muitos banhos de erva, né? Eu gosto muito de José, pastor. José é filho de pacto. Jacó teve José depois do pacto com o anjo Miguel. Eu sempre procurei, pastor, a origem da Cabala. Não tem nada. Não estou dizendo a você informações privilegiadas. Eu falei sobre o gnosticismo e os 72 espíritos do gnosticismo. E o próprio pessoal do gnosticismo não sabe que esses 72 espíritos são 72 gigantes que viveram no mundo pré-diluviano. Entendeu? Porque eles dizem, não é espírito, mas não é demônio, mas não é. Não é demônio e é. Oxi, gigante. Espírito de gigante. E a questão da Cabala, os próprios cabalísticos não sabem a origem da Cabala. Mas eles acreditam na espiritualidade. E a espiritualidade aponta. E foi Joilson de Assis que falou que a Cabala tem origem em José. E a Cabala é forte, viu? Até os judeus, alguns judeus são muito letra, tal, que existem vários tipos de judeus místicos, tal. A minha família é judia mística, mas eu não sou místico não, tá? E aí, a origem é José. E a mulher dele, chamada Zanete, que tem alguns livros delas proibidos. A Zanete, ela trouxe muita contribuição para a religião judaica, tá? Os 72 demônios aprisionados por Salomão, na verdade não era demônio. E é alma de gigante. Entendeu? Eles adoram ouro. O gigante adora duas coisas: mulher e ouro. Eles carregam. 72 é 9, né? O número 72. E Salomão aprisionou com um anel, sim, Salomão, que foi dado por Miguel. Olha, mas é uma parte muito mística, de nomes, maldições, quebra de maldições, espírito, invocações. No caso, Jacó fez. Jacó teve que lutar com Miguel. Mas quem fez o acordo com Miguel mesmo foi Abraão, né? O Miguel, o anjo de guarda da família de Abraão. Barata sempre é trauma. Na saia é na vida da mulher. Muito bom esse tema, pastor. Gostou? Me faça a pergunta que eu digo, se eu souber, tá? Então, barata na saia, na vida feminina. Barata na calcinha, traumas sexuais. E aí vai. Barata na barriga, vida financeira. Barata no bolso,
Isso é no corpo, né? Na cabeça. É trauma na cabeça. Ok? Abraão e Jacó invocaram Miguel. E Miguel se revelou a eles. Não, Miguel ele veio como presente. Quando Deus fez acordo com Abraão, Deus deu Miguel de presente. O meu anjo seguirá. E o nome Miguel significa aquele que é como Deus. Tem Miguel, Rafael e Gabriel. São 3 anjos que acompanham Israel. Agora Miguel foi um presente dado de Deus para Abraão. Agora acordo mesmo Abraão fez com Melquisedeque. Melquisedeque foi um pacto que Deus fez, que Abraão fez com Melquisedeque. E ele deu o dízimo para Melquisedeque, para que Jesus Cristo fosse segundo a ordem de Melquisedeque. Jesus Cristo não é sacerdote segundo os levitas. Jesus Cristo é sacerdote segundo Melquisedeque, por causa do pacto. Tá? Então, através do pacto, Deus enviou Miguel. Sim, através do pacto que Abraão fez com Deus, Deus presenteou um anjo chamado Miguel, que é o arqui-inimigo de Lúcifer. É macho. E Lúcifer é fêmea. Né? Então, foi fruto do pacto. Mas o anjo mesmo que Abraão fez acordo, e até pagou esse acordo, ofertou, porque pagar é uma coisa e ofertar é outra. Pagar é uma coisa obrigada, e ofertar é uma coisa voluntária. Tome! Anote aí, por favor. Ninguém paga o dízimo. A gente oferta o dízimo. Porque pagar é uma coisa obrigada. E ofertar é uma coisa voluntária. Abraão não foi obrigado a pagar nada para Melquisedeque. Abraão fez de coração. Ok? A bota que estava debaixo da cama era o quê? Feminina ou masculina? Era da sua cama? Era? Acredito que só tem anjo macho. A sua opinião, né? Assexuados. Anjos sem pimbas. Na verdade, eles não são machos. Eles são assexuados, eles não são nada. Nem macho, nem fêmea, né? Anjos assexuados seriam anjos que nem são macho e nem fêmea. Não tem o treco-treco. É como aqueles bonecos que não tem, entendeu? Bem, mas os essênios acreditam em anjo. Fêmea. Lúcifer. Fêmea. Os essênios são judeus. Veja a origem dos essênios, já dia 6. O que os essênios acreditam? Por que os essênios são tão perseguidos? Porque eles também são filhos de Abel. Olha. A teoria que anjos são assexuados diz que o anjo nem é fêmea e nem é macho. Mas como é que os anjos foram pegar a mulher? Pegava com como? Como é que pegava? Isso foi uma teoria para se livrar de muita pergunta. Mas eu acredito que o universo é fêmea e macho. Até a lombriga tem lombriga fêmea e lombriga macho. Como é que se uma lombriga pode ser fêmea ou macho, um anjo não pode ser? Eu acredito em anjo e anja, mas é uma crença para ser que eu esteja errado, né? E Lúcifer é fêmea, é uma serafim. Boa tarde, Deus te abençoe, seja bem-vinda, saudade. Mudou a foto, não foi? Quero fazer uma oferta pelo Pix, pastor. Por favor, coloque o QR Code, vou colocar agora, tá? Obrigado, Magda. Tem alguma pergunta? Aí a questão é que os livros antigos apontam para anjo e anja. Mas a teologia tradicional não admite, é assexuado. E também elas dizem que nós seremos assexuados no céu. Mas eu acredito que a gente vai ser macho e fêmea. E vai ter até filhos, tá? Anjo macho que caíram e copularam com as mulheres, o que permaneceram fiel ficaram sexuados. Oxe, não tem vantagem não ser anjo não.
A religião judaica, ela é uma religião patriarcal, né? E sendo assim, para o judaísmo, tudo é macho. As mulheres quase não apresentam-se no judaísmo, né? Mas, queira ou não, existem espíritos fêmeas, porque tem anjos e tem espíritos, né? Eu já vi anjo macho e fêmea, pastor. Contei a visão, o Senhor identificou como anjo e fez todo sentido com a situação seguinte. Pois bem. Tem mais alguma pergunta? A questão do pacto deu. Miguel é por Israel. O anjo de guarda, ele é partidário. O anjo de guarda, ele não quer saber se você é católico, crente, judeu. Ele está te guardando. Se você for para o cabaré, o anjo da guarda vai junto. Ele não fica fora, não. Ele te acompanha do dia que nasce até o dia que morre. Assim é Miguel. Miguel tem a missão de guardar Israel. Não quer saber se Israel está certo ou não. O anjo só não pode guardar quando o homem está legalizado. Foi o que o anjo me falou. Não temas cometas e asteroides. Tema antes o que o homem quer fazer, ou o que o homem está fazendo. É exatamente a agenda dela de duro de 30, entendeu? Contra o homem, que ele tem legalidade, porque é homem, o anjo não pode fazer nada. E também parentes. O cara diz, mas fulano mexeu com Israel, morreu. Cicrano mexeu com Israel, morreu. E Cicrano matou mesmo de judeu e não morreu. Por quê? Eu acabei de dizer por quê. Quem pegou, pegou. Se o anjo estiver preso, lascou. Se o anjo da guarda estiver preso, a pessoa não consegue nada na vida. Anjo pode ser preso, segundo o livro de Daniel, pode. O príncipe da Pérsia, que era também um anjo, prendeu o anjo de Israel, um dos anjos de Israel. Eu acho que era Gabriel. Se o anjo está preso, não guarda, não. Mas não é questão de preso, às vezes é família. Sim, exato. Morreu lá na Argentina, mas por quê? Por que Miguel não pegou ele? Não, anjo preso não é demônio, não. Eu acabei de dizer, gente. Acabei de dizer porque tem coisas que se diz meia palavra, né? O anjo da guarda, ele protege você de tudo. E às vezes ele não consegue proteger você de parentes. Ok? Vamos para outro sonho? Vamos. Mas gostou desse assunto? Veja aí, anjo da guarda, Joilson de Assis, tá? Anjo da guarda, Joilson de Assis. Deixa eu ver mais. À noite, sua bênção me falou, o senhor no zap. Não entendi. Como soltar o anjo, né? Pois tá bem respondido, não tá?